Você já colocou o alarme para acordar cedo, pensou numa manhã incrível, produtiva, mas quando o alarme tocou, você simplesmente rolou de um lado, rolou para o outro e não queria levantar? Isso acontece com todo mundo e não é preguiça. Isso é o cérebro funcionando como ele foi criado para funcionar. O único problema é que ninguém nos ensinou a reprogramar o nosso cérebro. Pensa no seu celular. Se você não carrega, não atualiza ele, ele vai ficar lento, vai travar e não vai funcionar direito. E o nosso cérebro funciona da mesma maneira. A parte responsável pelo foco, pela tomada de decisão e pelo aprendizado se chama córtex pré-frontal. E ele precisa de 30 a 60 minutos para entrar no modo de alta performance depois que você acorda. E o que nós fazemos nesse período de aquecimento define o tom do dia inteiro. Se tivermos uma manhã bagunçada, seu dia não vai funcionar. Agora, se sua manhã for estruturada, o seu córtex pré-frontal vai agir no momento certo, no pico de alta performance. O maior erro que as pessoas cometem hoje em dia é simplesmente acordar, já pegar o celular, entrar no Instagram, entrar no TikTok, no WhatsApp. E quando você faz isso, você está bombardeando o seu cérebro de estímulos externos. Em vez disso, a gente tem que começar lentamente nosso processo de acordar. Então, se levante, alongue-se, tome um copo d'água. Não precisa ser 1 litro d'água, um copo. Parece simples, mas quando a gente está dormindo, nós perdemos água por respiração e transpiração. E 1 a 2% dessa água que a gente perde já é responsável por reduzir nosso foco, nossa tomada de decisão pela manhã. Então, um copo d'água ajuda a reidratar o tecido cerebral e ativa o metabolismo do nosso corpo. Segunda coisa, muito importante, tomar um pouco de sol pela manhã. Quando o sol entra em contato direto com a retina, ativa as células que mandam sinais para o hipotálamo, que é o nosso relógio biológico do corpo. Esse sinal dispara a produção de serotonina no nosso corpo, que é o neurotransmissor do bem-estar, do foco e da motivação. E além disso, também produz a melatonina, que vai ajudar a nós termos uma próxima noite de sono melhor. Terceira coisa, movimento. Quando nos movimentamos pela manhã, mesmo pouco que seja, já causa um efeito bem específico no nosso cérebro, a liberação de BDNF, que é uma proteína que age como fertilizante nas nossas células cerebrais. O BDNF vai estimular novos crescimentos de neurônios, fortalece as conexões sinápticas e, além disso, aumenta a nossa capacidade de aprendizado. Então, fazendo uma analogia, a gente pode dizer que o nosso corpo é um roteador. Se o nosso roteador estiver desligado, não importa o que a gente faça, a conexão não vai existir. Agora vamos falar um pouco sobre o café da manhã. O nosso cérebro ocupa apenas 2% do nosso corpo. Porém, ele consome 20% de toda a energia que a gente produz. E o principal combustível dele é a glicose. Quando você pula o café da manhã, o nível de glicose no sangue cai. Isso faz com que o cérebro entre em um modo de economia. O processamento de informações fica mais lento, a velocidade nas respostas cai e a capacidade de aprender despenca. Com isso, a gente não consegue se concentrar em tarefas simples, não consegue ler um livro, fazer um exercício de matemática, qualquer coisa. A gente perde totalmente a capacidade de concentração. Então é muito importante comer algo pela manhã. E não precisa ser nada muito grande. Uma fruta, uma banana com aveia, um ovo com pão, algo que seja saudável, simples e vai ajudar a manter o nível ideal de glicose no sangue. E mais importante do que comer pela manhã é comer sem o uso do celular. Quando a gente está comendo com atenção plena na refeição, isso ativa o nosso modo parasimpático, que vai reduzir o nosso cortisol e vai preparar o nosso cérebro para as próximas atividades. Depois de tudo isso, nosso córtex pré-frontal está no seu pico de performance. A dopamina, que é o neurotransmissor do foco, está em nível ideal. Então, o que devemos fazer aqui? É muito importante
que aqui a gente não desperdice o nosso tempo com rede social, com celular e com balelas que não vão trazer nada pra gente. Nesse momento, a gente tem que fazer a nossa tarefa mais importante do dia e mais complicada, porque o nosso foco está em pico de performance. Estudos de neurociência apontam que 1 hora de estudo em foco total, com o seu pico de performance no foco, equivalem até mais de 3 horas de estudos quando você está com fadiga no cérebro, quando você está cansado, quando chega a noite, você quer passar horas estudando, achando que vai compensar. Mas não, 1 hora de estudo no seu foco total valem muito mais que essas horas. Cansado, certo? E para estruturar esse estudo com foco total, uma técnica boa e muito conhecida é a técnica Pomodoro, que se baseia em estudo com foco total, sem celular, sem música, apenas sua tarefa por 50 minutos e 10 minutos de pausa. Mas aqui muitas pessoas erram. A pausa não é feita para você pegar seu celular, entrar no Instagram, entrar no TikTok e perder seu tempo ali. Você não vai estar descansando seu cérebro fazendo isso. A pausa é você andar, se alongar, ir no banheiro. E algo que eu gosto muito de fazer particularmente é deitar na minha cama, fechar meu olho e simplesmente não fazer nada pelos 10 minutos. Isso me ajuda bastante, o seu cérebro descansa, você fecha o olho, consegue pensar. Se você usa o seu celular nessa pausa, você vai estar cansando mais seu cérebro, você não vai estar descansando nada. É importante, durante essa pausa, seu hipocampo, que é a estrutura responsável pela memória, vai estruturar tudo ali que você aprendeu. Então é muito importante a pausa ativa. Andar, fechar o olho, se alongar e não cansar o seu cérebro com as redes sociais. E por último, vamos falar um pouquinho sobre mentalidade e como isso se relaciona com a sua manhã. Quando a gente está na manhã, na nossa rotina, e não tem uma base estruturada, a gente vai tomando várias micro decisões do que fazer a cada tempo, que vai fazendo que a gente perca a glicose e também recursos do córtex pré-frontal. O que isso significa? Quando a gente já tem uma base estruturada do que a gente vai fazer na nossa manhã, uma rotina com hábitos bons, a gente já vai fazer aquilo sem pensar. Você pensa para escovar seu dente? Você não pensa, você vai lá e escova seu dente. Então, quando você construir essa rotina, você não vai pensar em ler, você não vai pensar em tomar sol, você não vai pensar em não mexer nas redes sociais, você não vai pensar em não tomar café, você vai lá e vai fazer. O que isso faz? Isso vai economizar energia mental, a gente não vai precisar tomar essas micro decisões todos os dias e vai economizar energia mental para as coisas que realmente importam. E outro ponto importante também, né? Hoje no mundo digital existem muitos influencers que se dizem com a rotina perfeita, né? Que acordam às 2 da manhã, andam 300 quilômetros, isso antes das 4 da manhã, constroem 50 empresas e faturam milhões no seu dia. Isso é totalmente mentiroso, isso não existe, né? E um lema que eu sigo para minha vida é: eu vou ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Porque amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Falamos sobre a rotina, como construir bons hábitos. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal do Romeli. Vamos querer levar esse canal pra frente aí, produzir mais. E quem sabe um dia ser um influencer aí que caminha 300 km por dia, né?